Assembleia Geral da ONU. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro discursa na abertura oficial do Encontro Mundial em New York. Eleições brasileiras. Aumentou 14% o número de eleitores nos Estados Unidos, mas apenas 14 cidades americanas vão ter sessões com urnas eletrônicas. Covid-19. Presidente americano Joe Biden diz que a pandemia acabou, mas médicos afirmam que ainda não é hora de baixar a guarda. A agência que regulamenta remédios e alimentos alerta os pais e as mães para as balas coloridas feitas à base de nicotina, que não são aprovadas e que podem matar. E as famosas praias turísticas de Miami Beach, no sul da Flórida, agora serão áreas livres de fumo. Eu, como moradora da cidade de Deerfield Beach e também frequentadora de praia, eu super apoio essa nova lei. Boa noite. O Jornal Américas no Ar começa hoje com a abertura oficial da Assembleia Geral da ONU em New York. E como manda a tradição, o Brasil abriu oficialmente os discursos com a fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele aproveitou o palanque internacional para falar de economia brasileira, de Covid, de investimentos, mas também para fazer campanha eleitoral. A repórter Carolina Camargo tem todos os detalhes. Foram 20 minutos de discurso. Logo no início, Bolsonaro destacou os avanços do governo em temas sensíveis, como a luta contra a Covid. Lançamos um amplo programa de imunização, inclusive com produção doméstica de vacinas. Somos uma nação com 210 milhões de habitantes e já temos mais de 80% da população vacinada contra a Covid-19. Apontou melhorias e conquistas nas áreas social, de ciência, violência da mulher e na tecnologia do país. Disse que o Brasil é o 7º mais digitalizado do mundo, o primeiro da América Latina a implantar a tecnologia 5G. Afirmou que, apesar da crise econômica mundial, o país chegava ao final de 2022 com a economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. No final de 2022, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Bolsonaro destacou também que o Brasil avançou no comércio exterior e interior e citou números para comprovar a informação. Afirmou que o PIB do Brasil teve superávit de 1,2% em 2021, com projeção de crescimento de 3% para este ano. Sobre o meio ambiente, o presidente brasileiro disse que 2/3 do território brasileiro permaneciam com vegetação nativa igual aos anos de 1500 e concluiu: na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. Quase no final do discurso, falou da guerra na Ucrânia. Bolsonaro defendeu um cessar-fogo imediato, com diálogo, sem sanções diplomáticas ou econômicas. As consequências do conflito já se fazem sentir nos preços mundiais de alimentos, de combustíveis e de outros insumos. Esses impactos nos colocam a todos na contramão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O presidente estava acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, do filho Eduardo Bolsonaro, do ministro das Comunicações Fábio Faria e do ministro da Casa Civil Ciro Nogueira. Amanhã discursa na Assembleia Geral da ONU o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E olha, logo depois do discurso do presidente brasileiro na ONU, ativistas e ONGs de proteção de meio ambiente divulgaram dados que mostram que o desmatamento está acelerando no Brasil por causa de atividades ilegais. Pois é, segundo essas ONGs, as ações proibidas acontecem em áreas protegidas e são realizadas por madeireiros,
pecuaristas, mineradores e outros. Os grupos teriam acelerado o desmatamento com medo das eleições brasileiras e de que o próximo líder possa aí então reprimir essas operações ilegais com mais vigor. As ONGs acusam o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de falhar na fiscalização e de apoiar medidas ambientais muito mais brandas, relaxando legislações e proteções também em áreas verdes. Segundo o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, desde 2019 até agora, o Brasil já perdeu mais de 33.800 quilômetros quadrados de floresta tropical só na Amazônia, uma área maior que a Bélgica. Neste ano de 2022, foram mais 7.500 quilômetros quadrados desmatados. Pois é, olha, e faltando 12 dias para as eleições brasileiras, o Itamaraty divulgou quais as cidades americanas que vão receber as urnas eletrônicas brasileiras. Olha, apesar do aumento de 14% no número de eleitores nos Estados Unidos, o número de urnas será restrito a apenas 14 localidades. Algumas regiões, o número de sessões eleitorais diminuiu. Os Estados Unidos são o maior colégio eleitoral fora do Brasil. Mesmo assim, recebem poucas urnas para a quantidade de brasileiros aptos a votar. Nesta votação, houve um aumento de 14% no número de eleitores. Serão quase 183 mil pessoas que podem participar do pleito. Mas o Itamaraty informou que apenas 14 cidades americanas vão receber as urnas eletrônicas. A lista foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. São elas: Atlanta, Chicago, Hartford, Houston, Dallas, Los Angeles, São Francisco, Miami, Orlando, New York City, Salt Lake City, Washington, D.C., Framingham e Malden. A maior região com eleitores brasileiros é a Flórida, que além do estado compreende ainda as jurisdições de Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas. Só nessas regiões são no total 40 mil eleitores. Massachusetts, que possui o segundo maior número de votantes brasileiros, 37 mil pessoas, teve um número de urnas reduzidas. Antes eram 4 locais de votação. Agora as sessões serão distribuídas em apenas 2 locais, Framingham e Malden. Os consulados brasileiros acreditam que muita gente deixará de votar por causa da distância de algumas localidades. Agora a gente fala de indocumentados. O estado de Massachusetts anunciou que abriu uma investigação federal contra o governador da Flórida por tráfico de pessoas e atos desumanos. Na semana passada, Ron DeSantis enviou 2 aviões com cerca de 50 imigrantes direto para uma ilha em Massachusetts sem avisar ninguém. Essa realocação gerou polêmica. Os detalhes com Giovanna Locatelli. O deputado estadual de Massachusetts, Dylan Fernandes, afirmou que enviou ao Departamento de Justiça americano uma investigação de responsabilidade criminal contra o governador da Flórida. Ele acusa Ron DeSantis de fraude, sequestro, privação de liberdade e tráfico ilegal de pessoas. O governador da Flórida teria mentido aos imigrantes, dizendo que eles iriam para um lugar com comida, casa e emprego, mas eles foram largados em um aeroporto vazio a milhas de distância da vila mais próxima. Em resposta, Ron DeSantis avisou para os estados santuários que defendem e protegem imigrantes para se prepararem, porque isso seria apenas o começo. Ele garantiu que já possui uma infraestrutura montada para realocar mais imigrantes em estados democratas. O governo da Flórida gastou $615 mil do Departamento de Trânsito apenas para levar os indocumentados venezuelanos para a ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts. O republicano está seguindo os passos do governador do Texas, Greg Abbott, que desde abril está enviando ônibus com imigrantes para Washington, New York e Illinois. Só no último sábado, mais 6 ônibus foram enviados da fronteira do Texas direto para New York. E depois do intervalo, você vai ver que o presidente americano Joe Biden disse que a pandemia de Covid chegou ao fim. A declaração foi uma semana depois da Organização Mundial de Saúde dizer que o mundo caminhava na direção certa, mas que não era hora de baixar a guarda. E ainda vai ver também, a gente te mostra como está a população nos Estados Unidos 2 anos depois de pandemia, isolamento social e vacinas, o que mudou no dia a dia. Já já a gente volta e te conta tudinho. Américas no ar. Oferecimento
BB Américas, a nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions, excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef, melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield, precisando construir ou reformar seu ambiente, temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com uma perguntinha. Como você se sente depois de 2 anos de pandemia? Já parou para pensar nisso? Pois é, pouca gente por aqui parou para pensar nisso. Por isso, 2 grandes empresas de pesquisa foram às ruas verificar como estão as pessoas depois de um surto que matou tanta gente e de um período tão longo de isolamento social. Olha só. As pesquisas foram realizadas pela Axios e pela Ipsos e apontaram que boa parte do país parece ter superado a Covid-19 sem grandes sequelas. 80% a 90% das pessoas relataram que estão bem física e mentalmente, apesar do tempo forçado que passaram trancadas em casa. Mas quase 90% disseram que a Covid mudou o comportamento das pessoas para sempre. 80% dos entrevistados concordaram que os Estados Unidos estão em um lugar muito melhor agora do que 1 ano atrás. Apesar da perspectiva positiva para a saúde física, os números não são tão otimistas para a saúde financeira. 78% relataram que as finanças pessoais estão em estado razoável. O restante afirmou que está ruim. O motivo é a inflação, alto custo de vida e salários achatados. Para a grande maioria, o problema não é mais a pandemia. A Covid-19 acabou. O grande problema agora é a crise econômica. Pois é, além da população, o presidente americano Joe Biden também acredita que a pandemia acabou. Ele fez essa declaração em uma entrevista a um canal americano, superando aí as expectativas da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que disse que o mundo caminhava sim na direção certa, mas que ainda não poderia relaxar. The pandemic is over. A pandemia acabou, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma entrevista ao programa 60 Minutos. Na semana passada, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que o mundo nunca esteve em melhor posição do que agora no combate à Covid-19. Mas lembrou, ainda não chegamos lá, o fim está perto. We're not there yet, but the end is in sight. Embora o número de mortes venha caindo pela 2ª semana seguida no mundo, ficando abaixo da marca global de março de 2020, quando foi declarada a pandemia, a Covid-19 ainda é considerada uma crise de saúde mundial. Segundo os números da Universidade Johns Hopkins, cerca de 400 pessoas morrem diariamente em consequência deste vírus nos Estados Unidos. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, mudaram as recomendações para que o foco agora seja na redução das doenças graves por Covid-19. Apesar do cenário otimista, os médicos lembram que ainda não podemos baixar a guarda, já que novas variantes ainda podem surgir. O diretor-geral da ONU destacou também que o mundo está vendo a linha de chegada, que podemos vencer, mas que não podemos parar de correr agora. But now is the worst time to stop running. E já que o assunto é pandemia, olha só essa notícia. Um estudo sugeriu que idosos que tiveram Covid-19 podem ter o risco maior de serem diagnosticados com Alzheimer. O motivo é que o vírus inflama o cérebro e isso pode ser um fator para acelerar ou despertar a doença. Os pesquisadores analisaram 6 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Eles descobriram que de cada 1.000 idosos, 7 tinham desenvolvido Alzheimer depois de ter contraído a Covid-19. O estudo mostra que o vírus inflama o cérebro e isso afeta as habilidades cognitivas, podendo acelerar ou despertar a doença em pessoas mais velhas. Mais pesquisas estão sendo realizadas. O próximo passo agora é acompanhar a longo prazo pessoas com risco de Alzheimer que se contaminaram com o coronavírus e rastrear as mudanças no sangue e no cérebro dessas pessoas. Esse trabalho deve demorar ainda 2 anos. Cerca de 6,5 milhões de pessoas com mais de 65 anos vivem com a doença aqui nos Estados Unidos, segundo a Associação de Alzheimer. Em 2020, foi a 7ª principal causa de morte aqui no país.
E depois do intervalo, você vai ver que foi encontrado um diamante espacial aqui na Terra. A pedra estava nos resquícios de um meteorito que entrou na nossa atmosfera e se destruiu. Agora, cientistas estudam a composição química dela. E vai ver também que a FDA proibiu a venda de balas coloridas feitas à base de nicotina que surgiram no mercado há 9 meses. Elas podem intoxicar e matar crianças pequenas. A gente volta já já. E uma boa notícia para quem frequenta as praias de Miami Beach, no sul da Flórida. As autoridades aprovaram a proibição de cigarros nas areias e nos parques da região. Quem violar essa medida vai ter que pagar multas caras, viu? Praias vizinhas ainda discutem aí uma futura proibição. Os detalhes com Cone Rocha. A partir do primeiro dia do ano de 2023, quem estiver fumando nas praias e parques de Miami Beach poderá ser multado e até preso. Segundo a lei estadual aprovada pela cidade, qualquer pessoa que violar a proibição poderá pagar uma multa de até $500 e pegar até 60 dias de prisão. O vaping e o fumo de cigarros e charutos não filtrados ainda serão permitidos. Quem for pego fumando nas praias ou parques pela primeira vez terá que pagar uma multa de $100. Se o infrator for pego novamente, pagará $200 de multa. No caso de uma terceira infração dentro do período de 1 ano, serão $500 e aí já se tornaria uma violação criminal. Segundo as autoridades, as prisões podem ser feitas a critério da polícia. De acordo com os vereadores da cidade de Miami Beach, o objetivo principal da lei é alertar a população para o problema e não prender as pessoas. Por enquanto, essa lei está aprovada na cidade de Miami Beach. O governador da Flórida, Ron DeSantis, deu às próprias cidades o poder de decisão. Outras cidades do condado de Broward e Palm Beach, por exemplo, como Boca Raton, Deerfield Beach, Fort Lauderdale, Delray Beach e Boynton Beach, ainda estão em análise do projeto de lei, que, segundo o autor, visa proteger a saúde da população e o meio ambiente. Eu, como moradora da cidade de Deerfield Beach e também frequentadora de praia, eu super apoio essa nova lei, onde as pessoas não poderão fumar em lugares públicos, como praia, parques. Infelizmente, as pessoas perdem seus direitos porque não sabem respeitar o ambiente com outras pessoas e, principalmente, jogam as bitucas na areia. Eu participei recentemente de uma coleta de lixo, numa iniciativa da Voz dos Oceanos, que é um projeto que faz limpeza pelas praias no mundo, da família Sherman, e é inacreditável, assim, por metro quadrado, a quantidade de bituca que a gente recolheu. Você não saía do chão, agachada, recolhendo. É muito triste ver as pessoas não recolherem seus lixos e principalmente bitucas de cigarro. E além de incomodar a pessoa que está ao lado, eu acho super válido esse projeto, essa proposta de lei, e outras praias também deveriam seguir, e as pessoas têm que ter mais conscientização, não só do cigarro, mas qualquer coisa que possa incomodar o próximo em lugar público. E já que a gente está falando de cigarro, olha só essa notícia. A FDA, o órgão que regulamenta remédios e alimentos aqui no país, alertou para o risco das balas coloridas que são feitas à base de nicotina. Esse doce pode viciar, intoxicar e até matar crianças pequenas. As balas começaram a ser vendidas há cerca de 9 meses sem nenhuma autorização oficial da FDA. Por causa do alto consumo, chamou a atenção das autoridades. A agência que regulamenta remédios emitiu um comunicado condenando essa mercadoria e exigindo a suspensão imediata da produção dessas balas. Elas são coloridas, possuem 1 miligrama de nicotina e vêm disfarçadas de sabores diferentes, como cereja e framboesa, por exemplo. Pois é, os médicos dizem que entre 1 e 4 miligramas já são consideradas tóxicas e perigosas para as crianças pequenas. A Associação Americana Pulmonar condenou a agência por demorar em tomar ações e pediu aos pais para conversar com os filhos e explicar os perigos desse falso doce. Os adolescentes também devem ser avisados que a bala pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar um cigarro de nicotina. Pois é, olha, e mudando de assunto, pesquisadores encontraram um diamante diferente que caiu do espaço. Essa pedra é muito mais forte que as tradicionais encontradas aqui na Terra e esse material pode inspirar novos componentes industriais muito mais duráveis. O problema é como conseguir mais dessa pedra preciosa espacial.
Essa pedra foi encontrada na Terra, nos resquícios de um meteorito que entrou na nossa atmosfera e se destruiu no noroeste da África. Esse material comprovou um antigo debate dos estudiosos sobre a existência do diamante no espaço. A primeira vez que houve registro dessa pedra espacial foi em 1967, mas eram fragmentos muito pequenos que levantaram dúvidas sobre a real existência. Agora, com uma pedra consistente, os estudiosos estão analisando a composição química para saber se podem reproduzir aqui no planeta. A pedra é chamada de Ions Delate. Os especialistas acreditam que ela se formou na explosão de um planeta anão. Possui muito mais força, resistência e dureza que as pedras preciosas comuns. Acredita-se que esse material possa ajudar as indústrias com componentes mais duráveis. O problema é se os cientistas não conseguirem reproduzir aqui essa pedra. Será o início de uma corrida espacial em busca de diamantes no universo? No próximo bloco, você vai ver uma história de pescador impressionante. Um tubarão saltou para dentro de um barco enquanto o neto e o avô pescavam. Não é mentira não, viu? Tem vídeo para comprovar essa história. E vai ver também que o furacão Fiona segue avançando com força no Oceano Atlântico. Já está como categoria 3, com ventos de 180 km por hora e deve ganhar mais força ainda. Na volta, a gente te conta onde está o furacão e a rota que ele está seguindo. Até já! Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Voltamos e com uma história de solidariedade. Um morador de Minneapolis ficou comovido com a onda de animais sendo abandonados em abrigos por causa da pandemia e da inflação alta, que ele resolveu tomar uma atitude. Olha só o que ele fez para ajudar vizinhos e seus pets. Uma casinha de cães com comida, água e brinquedos na beira da calçada. O espaço é livre para qualquer um. A ideia é que os moradores do bairro ajudem outros moradores que possuem pets e que estejam passando por dificuldades. Todo dia alguém leva alguma coisa e outra pessoa compartilha artigos. Will Mound disse que teve a ideia depois que seu cachorro morreu e por causa da onda de cães que estavam sendo abandonados com a inflação alta. Ele levou apenas 3 dias para montar a casinha de cachorros. Tanta coisa negativa por aí que é bom ter algo novo, desabafou Will. So much out there right now that's negative, so it's kind of nice to feel something new. A ideia tocou os corações dos vizinhos e os focinhos dos animais da Wilson Street. Olha, ainda no tema animais, na costa do Maine, um tubarão pulou dentro de um barco durante uma pescaria. Pois é, podia ser uma história de pescador, mas não é, viu? Tem vídeo para comprovar e a imagem é impressionante. E, claro, viralizou na internet. David Sinclair contou que estava pescando com o neto de 16 anos em St. George, no Maine, quando tudo aconteceu muito rápido. O vídeo mostra algo grande fisgando a isca. O garoto trava uma luta com o animal até que, ao se aproximar do barco, ele pulou. A próxima coisa que vimos foi o tubarão caindo do céu dentro do barco, conta David. O capitão e o neto saíram correndo com medo, já que esses tubarões macos de 7 pés são ágeis e possuem dentes grandes. Depois do susto, eles mediram o animal e o devolveram ao mar. A história de pescador, desta vez, teve vídeo para comprovar. Impressionante essa imagem, né? Bom, vamos ver como é que vai estar o clima amanhã, então. Agora é hora da previsão do tempo. Vamos lá? Olha, Boston, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 62. Nova York também tempo encoberto. Washington também mínima de 57, máxima de 86. Orlando e Miami, chuva, mínima de 75, máxima de 86 graus Fahrenheit. Dallas, sol forte. Houston também sol forte, máxima de 98, mínima de 76 graus Fahrenheit. Em Washington, Seattle,
sol forte aí, mínima de 53, máxima de 74. São Francisco, sol entre nuvens, tempo encoberto, mínima de 58. Los Angeles, máxima aí de 82, sol forte. E Las Vegas, sol brilhando, sol fortíssimo aí, 91 graus Fahrenheit máxima e mínima de 67. E olha, ainda falando de clima, o furacão Fiona segue ganhando força no Atlântico, deve virar um furacão de categoria 4 até amanhã. Na passagem por Porto Rico e República Dominicana, provocou alagamentos, destruição e deixou mais de 12 milhões de pessoas desabrigadas. 3 milhões estão ainda sem luz e sem água. 4 pessoas morreram. Fiona atingiu hoje, com categoria 3, um arquipélago com mais de 40 ilhas no Oceano Atlântico, chamado Turcas e Caicos. É um território britânico com 38 mil pessoas. Os ventos mortais de mais de 170 km por hora e as chuvas fortes deixaram as autoridades em alerta na região. Milhares de pessoas foram levadas para abrigos. Na passagem pela República Dominicana, Fiona destruiu bairros inteiros e provocou muita inundação. 1 milhão de pessoas estão sem água. Em Porto Rico, a Operação Rescaldo continua hoje. Casas foram destruídas, árvores arrancadas, houve deslizamentos e alagamentos também. O governador disse que vai demorar 1 semana para determinar o tamanho do estrago na ilha. 3 milhões de pessoas ainda estão sem energia elétrica. Até agora, apenas 300 mil tiveram o sistema restabelecido. Foi a pior tempestade dos últimos 5 anos. O último furacão a atingir a ilha com essa força foi Maria, que passou há 5 anos. Fiona deve ganhar força conforme avança pelo norte do Atlântico. É esperado que vire categoria 4, com ventos que podem chegar até 240 km por hora. Na quinta, deve passar pelo oeste das Bermudas. É o primeiro grande furacão neste ano no Atlântico. Bom, a gente vai acompanhar aí esse furacão e trazer as notícias para vocês atualizadas. O Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Você fica agora com mais um episódio da terceira temporada Reis. Boa noite.